Uma ótima tarde a todos! Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, aqui pelo Canal do Boi, que você acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, pelo portal sba1.com. Você acompanha também aqui o Agricultura BR através da NEL TV, no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada ao Agricultura BR, levando o nosso programa ao estado do Mato Grosso do Sul em sinal aberto. Obrigado pela participação de todos, pela sua audiência. E eu começo o programa de hoje falando, é claro, não poderia ser diferente, do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. E esse relatório de oferta e demanda trouxe cenários muito distintos do que nós tínhamos anteriormente. E era esperado mesmo, não poderia ser diferente. Se considerarmos os números que estavam sendo apresentados anteriormente, tanto pelos levantamentos de acompanhamento de lavoura dos Estados Unidos semanais, o andamento da colheita, o estado dessas áreas de produção, tanto para soja quanto para milho. E ainda, aquele relatório de estoques trimestrais que foram apresentados no último dia 30 de setembro, é claro que nós teríamos ali números que fossem mais expressivos em relação à produção norte-americana da campanha 2021-2022. Mas não foi só isso. Daqui a pouco eu vou destacar também os dados da 2021, mas primeiramente vamos trazer os números da 21-22, que foram os dados que nós trouxemos aqui no Agricultura BR já desta última terça-feira, mas agora a gente traz isso com muito mais destaques para você. Veja só que esses são os números revisados, relatório de outubro. Em relação à produção de soja nos Estados Unidos, ela vem para 121 milhões e 60 mil toneladas. O número joga aí 2 milhões de toneladas a mais no mundo, já que o documento de setembro trazia 119 milhões e 40 mil toneladas. Um dado importante aqui é que essa estimativa de produção veio quase na máxima que analistas norte-americanos aguardavam para esse relatório. Então, ele veio lá em cima mesmo. O processamento norte-americano está sendo estimado em 62 milhões, o uso geral de soja nos Estados Unidos é em 62 milhões 850 mil toneladas para a soja. As exportações norte-americanas, ele teve uma leve diferença, né? Teve uma diferença pequena em relação aos dados americanos. As exportações foram estimadas iguais em 56 milhões 880 mil toneladas e, como não poderia deixar de ser, os estoques subiram, e os estoques subiram muito, subiram para 8 milhões 710 mil toneladas. Eram 5 milhões e 40 mil toneladas em relação ao que nós tínhamos na apresentação do mês de setembro, e é o que a Agricultura BR destaca por aqui. Então, os estoques sobem muito, e isso nós podemos fazer uma pergunta, e o produtor que está nos acompanhando e está participando do programa pode responder isso conosco. Foi só por conta das estimativas de produção? Seguramente não. Tivemos aí outros dados relevantes. Em relação à oferta global, só para fazer aqui um parênteses no que eu acabei de dizer, a oferta global acabou sendo compensada um pouquinho com o corte de 1 milhão de toneladas na estimativa da Argentina, mas ainda assim tem muito mais soja no mundo. O estoque final norte-americano sobe 3 milhões de toneladas. Mas o que aconteceu? Olha, aconteceu que nós tivemos o Departamento de Agricultura americano, ele fazendo uma recomposição, uma revisão dos dados da safra passada, da safra 2021. Como é que foi isso? Houve redução na estimativa de produção, por exemplo. Vou dar uma olhada aqui na minha cola, porque aqui nós temos aqui um cenário no qual tivemos aqui uma revisão em relação à produção norte-americana, que subiu 2 milhões e 200 mil toneladas. Ficou maior a safra 2021. Ela chega, então, a um número aí de 114 milhões de toneladas. O processamento interno americano ficou menor na safra passada, 160 mil
toneladas de soja, enquanto que os embarques efetivos, 110 mil toneladas, se nós compararmos os relatórios de setembro e outubro relacionados à safra 2020-2021. Então, dados muito importantes em relação ao que nós tínhamos para a safra norte-americana de soja. Sigo falando a respeito da oleaginosa, porque nós vamos conversar com Vlamir Brandalize, que nos traz os destaques em relação ao que esse relatório nos trouxe e o que isso representa em termos de impacto para a produção de soja. Você acompanha comigo agora, Vlamir Brandalize já está comigo. Brandalize, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi mais uma vez. Tivemos dados aí importantes para o Departamento de Agricultura americano. Era esperado mesmo uma elevação na produção de estoques. No caso da produção veio lá em cima, a safra 21-22, mas os estoques, tanto o inicial quanto final dessa safra, ficaram maiores porque teve revisão na safra passada. Como é que você avalia esse relatório baixista, Brandalize, apresentado nesta terça-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, ontem deu um susto, né? Ontem um feriadão brasileiro e o USDA trouxe esse aumento de safra. Era esperado aí um aumento, mas no máximo de 1 milhão de toneladas, e veio bem mais que 2 milhões, né? Então isso impactou, fez aquela corrida de liquidação técnica ontem e o mercado quase 30 pontos de baixa. Hoje já é o mercado mais calmo, porque ele começou a assimilar aí os demais fatores, né? Então teve a redução da estimativa da safra da Argentina em 1 milhão de toneladas, manteve a importação da China, então mercado um pouco mais calmo hoje, porque ontem foi um dia de liquidação nervoso, né? Só que não tínhamos aqui o Brasil em operação e daí acabou não sentindo tanto a pressão. O que temos dos estoques? Com relação a estoques, Fabiano, o USDA trouxe 8,7 milhões de toneladas, então é um número que é maior do que as projeções, é maior que o mês passado. O mês passado, o estoque final dessa safra que eles estão colhendo era 5 milhões. Como você bem disse, eles aumentaram, já ajustaram os dados da safra passada e o estoque saíram de 5 milhões para 7, o estoque que é o estoque inicial agora, isso impactou no volume do estoque final para 8,7. Mas eu acho ainda que é um estoque baixo para os americanos, porque para quem colhe mais de 120 milhões de toneladas e tem exportações e demanda em cima desse mesmo número aí, eles teriam que trabalhar na faixa de 10 a 12% do volume produzido como estoque de passagem. Isso daria 12 a 15 milhões de toneladas. E eles estão com 8,7. Então ainda é um estoque baixo. Hoje o mercado é um pouco mais tranquilo, já vendo que isso também não é um fator muito grande, principalmente que nós vamos aí para um ano difícil, tem um ano de riscos aí na América do Sul novamente, né? Um ano de laninha. O mercado também olha para esse lado climático. Temos um fator importante, Fabiano, aí, que é o quadro de oferta e demanda mundial de grãos. Ele veio mais ajustado de todos os grãos, né? No caso, só a soja que teve um avanço, os demais grãos bastante apertados, o trigo muito apertado, então não tem muito espaço de manobra aí. A gente viu aí que até chegou a quebrar o 12 dólares aí no primeiro mês, mas hoje já voltou a trabalhar em cima dos 12 dólares ou acima, porque a soja ficou barata, né? A soja está muito barata para os principais compradores. Dá para ver que hoje a China já voltou ao mercado, o USDA divulgou pela manhã a venda de mais de 528 mil toneladas de soja americana, confirmou para a China 330 mil somente hoje, então o mercado já está começando a ser um mercado de demanda, porque a soja ficou barata para os compradores. Esse é o ponto de vista no momento. Então, aparentemente, o que tinha para pressionar para baixo já foi. Agora o mercado mais acomodado aí nesse restante de semana, né? Brandalize, em relação a esses dados que você acaba de comentar, em relação tanto ao estoque nos Estados Unidos estarem maiores, mas para os americanos é um estoque historicamente baixo para os Estados Unidos. Esse elemento da demanda voltar, né? Hoje nós tivemos aí 330 mil toneladas para a China de vendas e 198 mil toneladas para destinos não declarados, que provavelmente deve ser China também. A soja, no aspecto global, a oferta ficou maior, Brandalize?
Em princípio, a safra americana crescendo um pouco, teve um aumento na oferta, mas isso, a nível de impacto global, eu acho que não é muito importante, porque ainda nós estamos no começo do ano comercial, e como nós estamos saindo de uma fase de pandemia, nós vamos certamente ter uma demanda muito aquecida dos alimentos a nível global. E como há uma escassez, que eu já citei antes, do trigo, houve perdas no trigo, isso o USDA já confirmou, em grandes países exportadores, e uma fatia boa do trigo é usada em ração, eu acredito que vai precisar usar mais farelo de soja aí para a ração a nível global. Então, ainda é início de temporada, início de safra global, de ano agrícola, né? Então, essa condição de leve aumento na safra mundial e o aumento no estoque americano, mundial também, para 104 milhões de toneladas, eu acho que é muito cedo aí para definir esse estoque como uma realidade, porque tudo que eu vejo pela frente é a demanda maior do que está sendo projetada, o USDA veio conservador na demanda, e o estoque provavelmente nos próximos meses aí ele vai ajustar para dentro de uma realidade de uma demanda maior, e eu acredito que ele volte aí a recuar à frente, porque não há garantia também que Argentina, Brasil e Paraguai venham colher safra cheia, né, nesse ano. Também tem mais esse fator. Agora que nós estamos entrando no plantio efetivo, né? Então, tem muita água para passar. E tudo que acontecer provavelmente pode ser fator positivo para frente, né? Porque no momento veio todos os fatores negativos: safra cheia, mundial, americana maior, safra tudo dentro da tranquilidade a nível global. A única coisa que ele fez foi a redução da safra da Argentina, que já todo mundo sabia que vai acontecer, né? A safra da Argentina vai ser menor do que 51 milhões de toneladas, porque os argentinos não estão tendo condições de plantar nem 16 milhões de hectares e está faltando insumos na Argentina, né? Então dificilmente vai conseguir colher uma safra maior que o ano passado. O ano passado já colheram essa última safra 46 milhões e 200. Então a Argentina tem muito para mostrar e provavelmente vem safra menor lá e isso vai ajustar o quadro mundial, né? Que nem você citou, oferta e demanda mundial, ela no momento é um pouco mais folgada, mas à frente ela pode ficar mais ajustada. Tá certo, Brandalize. Brandalize, para encerrarmos a nossa entrevista, eu quero perguntar para você também sobre as suas impressões em relação a esse mesmo relatório de oferta e demanda em torno do milho. Cereal também com uma oferta maior nos Estados Unidos, consequentemente no mundo todo. E teve até uma correção na Argentina para cima, se eu não estou enganado, se eu estiver me lembrando bem, uma correção para cima na Argentina. É isso mesmo? A Argentina ele teve uma correção positiva, porque, como está indicando aí que a safra de soja argentina vai ser menor, agora apontam que pode ter que ter uma safra levemente maior na Argentina de milho, né? Mas o fator milho, eu acho que o impacto do milho foi menor aí que a soja, porque o milho, o USDA ajustou em 600 mil toneladas a safra americana, o mercado já esperava por isso aí, então esse ajuste para cima, mas nós temos que levar em consideração que ele acabou ajustando para baixo a safra do leste europeu, principalmente Ucrânia e Rússia. Os dois aí foram reduzidos, a produção de ambos, que são grandes exportadores de milho também. Então não tem grande impacto, não. Ele veio um quadro muito próximo da realidade do que mostra os campos e provavelmente a safra da Ucrânia e da Rússia, elas vêm sofrendo muito aí agora nessa fase final aí com excesso de chuvas, tempestades, granizo, e é possível que a safra desses dois países que são exportadores, ela possa ser um pouco menor ainda. Então, menos produto para exportar no leste europeu. E aí todo mundo está de olho no que está acontecendo na China, né? Porque a China não tem dados novos, o USDA não mudou nada lá na China, né? Manteve a safra de milho em 273 milhões de toneladas. E nesse momento, que é a fase final da safra chinesa, e estão em fase de colheita, muitas tempestades estão atingindo regiões produtoras. Então, tem inundações, tem problema climático na China. E aparentemente os chineses, por enquanto, não estão divulgando muito problema, muita perda, porque segue com projeção da China importar 26 milhões de toneladas. E se a China vier com necessidade de importar mais do que isso afeta o mercado em Chicago para cima. E os chineses, se sabe, né, são espertos, né? Eles esperam o mercado acomodar e depois eles compram barato.
eles estavam fora do mercado da soja aí já fazia quase um mês, né? E agora o mercado caiu em Chicago, eles entraram hoje com tudo, né? Comprando soja barata, né? Eles gostam de comprar barato e eles não faziam essa mesma política com o milho, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR. Desejo a você uma excelente tarde. Obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Isso aí, Fabiano, um abraço a todos e um bom meio de semana para frente aí para todo mundo. E agora plantio, né? Vamos para a safra, né? Tá chovendo, né? Tá certo, Brandalize, vamos sim para a safra. Daqui a pouco nós vamos trazer a previsão do tempo, inclusive, que vai mostrar chuvas mais expressivas nas áreas produtoras do país, o que é uma notícia excelente, porque vai dando garantia dessa semeadura que está ocorrendo. Olha, fala agora a respeito desse dado que eu e o Brandalize até conversamos há pouco, que está relacionado às vendas que foram reportadas por exportadores privados norte-americanos nesta quarta-feira. O Departamento de Agricultura norte-americano ele comunicou vendas totais de 528 mil toneladas de soja, sendo 330 mil para a China, 198 mil para destinos não declarados. Hoje cedo, nós tínhamos até na reabertura dos negócios com soja em Chicago subindo, ganhando um pouco, recuperando um pouco das perdas desta última terça-feira, porque realmente o relatório de oferta e demanda, assim que ele foi apresentado, ele trouxe um impacto muito negativo, fazendo algumas posições de curto prazo perderem o piso de 12 dólares o bushel. Você vai ver agora que, apesar da alta inicial, vinha há pouco tempo com alguma queda a soja e agora essa queda já é bem mais expressiva. Você vê que novembro volta a ser negociado abaixo de 12 dólares, agora com queda de 0,73%, a 11 dólares 89 centes mais 4 o bushel, uma queda de 0,73%. Janeiro, 12 dólares mais 4 o bushel, queda de 0,79%. Março, 12 dólares 10 centes mais 4 o bushel, queda de 0,82%. E maio, 12 dólares 20 centes o bushel, com queda de 0,81% para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Fala agora a respeito dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, nenhuma alteração, continua trazendo uma expectativa de produção em 144 milhões de toneladas e os demais números, tanto para consumo interno, exportações, eles continuam exatamente iguais como estavam sendo previstos anteriormente no mês de setembro. Quanto ao milho, o Departamento de Agricultura norte-americano também manteve os seus dados, aguarda para o Brasil uma campanha 2021-2022 com 118 milhões de toneladas a serem produzidas do cereal. E olha, falando agora a respeito dos prêmios da soja, a soja ela tem apresentado nesta semana, a gente tem uma semana quebrada por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida nesta terça, mas na segunda-feira nós tínhamos prêmios pagos nos portos brasileiros, mas principalmente no Porto de Paranaguá, e esse prêmio chegava até 200 pontos. É isso que ocorria no Porto de Paranaguá, com o contrato de junho vindo também para 35 pontos nos portos. Mas o que acontece? Esse relatório de oferta e demanda impacta Chicago, a queda em Chicago, o dólar perde o piso de 12 dólares o bushel, isso reflete diretamente no preço da soja, assim como o dólar, que eu já te antecipo, está em alta. Então isso vai ser absorvido pelo mercado e acaba fluindo também sobre os prêmios da soja. Por falar em prêmio da soja no Porto, acompanhe comigo como é que vem os valores negociados em Paranaguá e também Santos. Nós temos valores aqui a R$ 168,00 a saca de 60 quilos. Para Santos e Paranaguá, na referência da Grãos Corretora, é o destaque que eu trago agora em relação à soja nos portos brasileiros. E como eu disse, nós temos agora essa influência, melhor dizendo, dos negócios em Chicago um pouco mais intensa, mas do dólar também. Você já vê soja a R$ 168,00, nós tínhamos a soja a 172, 173 no final da última semana. Vamos ver agora como é que vem essa moeda norte-americana. Eu vou olhar lá de perto, porque eu já vou aproveitar para conversar com o Pulga na sequência. Olha só, nós já estamos com o dólar aqui com uma alta de 0,43%,
puxando para R$ 5,56 mais um. Então, isso traz um cenário aqui de alta, acaba mexendo bastante com os preços da soja, compensa até certo ponto os valores, né, em queda para a soja em Chicago, mas não completamente também por conta também de uma influência limitada. Mas para saber por que o dólar está subindo mais no dia de hoje, eu converso com Walter Pulga Júnior. Nós não tivemos, Pulga, mercado nesta última terça-feira, evidentemente, mas dólar volta e apesar de ter uma abertura de negócios hoje mais dentro da estabilidade, já começa a trazer a sua tendência de alta. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, porque o dólar está subindo, né? Segundo bancos internacionais, o que ocorre é que há uma expectativa em relação à retirada oficial daqueles estímulos que vêm sendo concedidos pelo Banco Central dos Estados Unidos ao mercado como um todo. Resumindo, o mercado trabalha, e quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado de câmbio já trabalham com a perspectiva de uma redução, a partir de novembro agora, daquela compra de ativos que estava sendo realizada pelo Banco Central dos Estados Unidos. E essa redução já está definida, praticamente definida para novembro. Enquanto isso, são avaliadas aí indicações de confiança da autoridade monetária dos Estados Unidos em relação à inflação. Ainda se argumenta lá nos Estados Unidos que essa inflação seria transitória, ou seja, uma alta de preços generalizada nos Estados Unidos seria transitória. Mas o fato é que em todo o mercado internacional há uma expectativa já da retirada desses estímulos, o que significa que a oferta de dólares no mercado será muito menor, portanto, o dólar tem uma valorização. Se valoriza, inclusive, frente a outras moedas de países emergentes. Por isso, o dólar logo pela manhã abriu em leve baixa aqui, chegou a operar na faixa de 5,51, mas agora já está nos valores mais altos deste ano, já passou de 5,55, já está na faixa de 5,56, com uma alta agora de 0,43%, e já caminha para se aproximar de 5,57. Há, no entanto, um outro fator que preocupa quem trabalha no mercado de câmbio. E é o que ocorre no Brasil. Além dos fatores internacionais que impulsionam o dólar frente a outras moedas do mundo, os investidores apontam incertezas políticas e fiscais no Brasil como fatores que explicam essa depreciação do real frente ao dólar, bem como a percepção até de que o Banco Central não tem combatido a inflação no Brasil com tanta agressividade como se esperava. Ou seja, os analistas não veem o Banco Central agindo forte para conter a inflação. Por isso, já se espera que nós tenhamos aí manutenção desse dólar em alta. São esses fatores que explicam a alta do dólar neste momento. Retirada de estímulos nos Estados Unidos e aqui um combate à inflação que parece mais fraco do que os operadores do mercado esperavam. Agora, eu aproveito também para lembrar que o dólar está em patamares mais altos, né, Fabiano? O que ocorre com o dólar é que também tem influência dos negócios de commodities no mercado internacional. E o petróleo, né? Bom, o que ocorre é que, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, né, a expectativa é de que os países que estão fora da OPEP, né, eles fornecerão menos petróleo do que o esperado, apesar da crise de fornecimento de combustíveis fósseis, que tem provocado aí aumentos acentuados para o preço do petróleo. Petróleo agora tem uma leve queda, mas a queda é pequena. Veja, o petróleo tipo Brent ainda opera acima de $83,30 o barril. Quem acompanha a agricultura BR viu petróleo na faixa de 80, 81, 82, já passa de 83, mesmo em queda agora de 0,11%, opera a $83,30 o barril. Petróleo tipo WTI cai muito menos, cai 0,04% agora, está acima de $80,60 o barril. E por que o petróleo está em alta? Bom, a OPEP reduziu a previsão de quantidade de petróleo que os países não alinhados com a entidade entregarão este ano em 300 mil barris por dia, ou seja, a previsão era de 1 milhão de barris por dia, vai cair agora para 700 mil barris por dia. Significa 300 mil barris a menos, né? Aliás, há uma redução também da produção de petróleo no Golfo do México, depois do furacão Aida, né? Bem como interrupções no fornecimento no Canadá, no México e na região do Mar Cáspio. Portanto, é uma situação em que mostra uma redução da oferta e os preços
Quando ocorre uma redução da oferta, tendem a alta. Petróleo cede agora 0,11%, 0,10%, mas não cede muito não. E a expectativa é de que continue em alta. Bom, os preços dos combustíveis tendem a subir, os preços do petróleo tipo Brent já subiram 60% este ano, enquanto os preços de referência lá na Europa para gás subiram 158% em relação ao nível de 3 meses atrás. Portanto, combustíveis, gás, petróleo tendem a manter alta. E mais um detalhe, a OPEP reduziu a oferta de petróleo do Brasil em 40 mil barris por dia menor. Em relatório divulgado hoje, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo reduziu a previsão de oferta brasileira, Fabiano, de petróleo este ano em 40 mil barris por dia. Ou seja, aqui também nós teremos uma produção menor. Problemas de manutenção nos poços de petróleo e também regulação da questão sanitária, ou seja, dificuldades que devem ser respeitadas em função da pandemia. Tudo isso reduziu a oferta de petróleo, por isso os preços continuam em alta. É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde a você. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu trago em destaque a previsão do tempo, que deve chover mais nas áreas produtoras do país. E você vai acompanhar também os destaques do mercado do milho. Eu volto já. Chuvas fortes nas áreas produtoras do Brasil Central. Este é o assunto de Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Os últimos dias têm sido bem chuvosos em grande parte do país e hoje essas precipitações ainda seguem frequentes em diversos estados. Em áreas como o Distrito Federal, norte aí de Goiás, leste de Mato Grosso e norte de Minas Gerais, os temporais aumentam ao longo desta quarta-feira e os acumulados devem ser bem altos nessas regiões, viu? Já entre São Paulo e algumas áreas entre o Rio Grande do Sul até o estado de Mato Grosso do Sul, a chuva já diminui bastante ao longo do dia e as temperaturas também sobem um pouco, viu? No sudeste brasileiro, a chuva também diminui e fica mais pontual sobre o Espírito Santo, leste de Minas Gerais e também Rio de Janeiro, mas ainda com bastante nebulosidade e chances de precipitação fraca ao longo do dia. Na capital paulista, a chuva também perde força e o sol aparece mais a partir de hoje, mas ainda há chances de chuva no litoral, capital e vale aí do Paraíba. É somente no meio-oeste de São Paulo que o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. Na faixa norte do país, há chance de precipitações isoladas, já o tempo fica firme na metade norte do Nordeste até o estado do Pará, mas a tendência é de que esse cenário mude nos próximos dias, Fabiano. Isso porque a umidade já começa a avançar sobre as áreas do Mato Piba. A partir do dia 19, a chuva deve atingir as áreas produtoras com maior intensidade, viu? De acordo com a Administração Oceânica Atmosférica Nacional, apenas as áreas produtoras do norte do Maranhão, também do Piauí, devem receber pouca chuva nesse período. Olhando para os próximos dias desta semana, Fabiano, percebemos que a tendência é de que uma nova frente fria volte a provocar chuva aí no Rio Grande do Sul a partir de amanhã e avance pela região sul na sexta-feira, associada com fluxos de vento e umidade que vão espalhar temporais desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Essa frente fria também aumenta a chuva em São Paulo, todo o centro-oeste aí ao longo do próximo sábado. É isso, Fabiano. Daqui a pouco eu volto durante a programação com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renato. Uma ótima tarde a você. Por aqui eu trago em destaque os números do mercado futuro do milho aqui no Brasil, que seguem cedendo. Você acompanha comigo agora a B3, mercado ao vivo. Nós temos aqui a posição de novembro, negociada agora já bem abaixo da marca de R$ 90 a saca, a R$ 88,30 por saca de 60 quilos, com queda de 0,51%. Janeiro vem ligeiramente acima da estabilidade, a R$ 88,37 a saca, mas com viés de queda de 0,09%. Posição de março, entre as de curto prazo, é a única que sobe, vindo para R$ 89,10 a saca, com alta de 0,10%. E maio, R$ 86,85 por saca de 60 quilos, queda de 0,29%. São os destaques que eu trago agora, com milho na B3, mostrando aí pressão sobre os preços, algo natural para o período.
Volto a trazer em destaque o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. O que acontece? Em relação ao milho dos Estados Unidos, a expectativa era que viesse, média, que viesse com uma safra menor do que aquela que foi estimada em setembro. Mas ela não apenas veio maior, como chegou a ficar mais de 500 mil de toneladas acima da expectativa anterior. E é isso que o Agricultura BR destaca agora, até para explicar por que milho em Chicago vem com quedas mais expressivas hoje. Você tem aqui um relatório de oferta e demanda, o quadro de oferta e demanda, mostrando como é que estavam os estoques iniciais, né? Nós temos aqui estoque inicial em relação aos Estados Unidos a 31.410.000 toneladas. Esse estoque inicial, ele foi revisado. Ele não está escrito estoque, mas é o estoque inicial, 31.410.000 toneladas. A produção foi estimada em 381.480.000, contra uma expectativa de 379.68. Então, sobe muito a estimativa de produção de milho norte-americana, que é o maior produtor de milho do mundo. Consumo interno dos Estados Unidos, 311.930.000 toneladas, exportações em 63.500.000 toneladas de milho, enquanto que os estoques de passagem subiram, olha lá a última coluna, sobem de 35.760.000 toneladas para 38.100.000 toneladas de milho. São os negócios com o cereal em relação a esse relatório de oferta e demanda, mostrando uma disposição maior do cereal norte-americano. Ora, se aumenta essas estimativas, elas aumentam nos Estados Unidos, automaticamente a oferta global da campanha 21-22 também aumenta. Vamos mostrar agora como é que está o milho negociado lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, porque, claro, está em queda e a queda é expressiva. Você vê quedas aqui agora de 2,5%, 2,54% para o milho negociado em dezembro, $5,09 mais 2 o bushel. Março, $5,18 mais 6 o bushel, com queda de 2,49%. Maio, $5,24 mais 6 o bushel, queda de 2,37%. Julho, $5,26 mais 4 o bushel, queda de 2,36%. E aí o produtor rural que está nos acompanhando em casa, principalmente quem demanda milho aqui no Brasil, aí eu falo dos pecuaristas de uma maneira geral, pega esses dois quadros que nós destacamos agora e a cotação do mercado físico. Você viu o B3 achatando o preço, as negociações já estão abaixo de R$90 a saca e milho vai caindo fortemente pelo segundo dia consecutivo na Bolsa de Chicago. Isso demonstra, pelo menos em relação ao que se espera da campanha 21-22, uma regularização, essa frase não é minha, e sim dos analistas que participam do programa, mas uma regularização na oferta de milho global a partir da campanha 2021-2022, e isso acaba impactando diretamente todos os inflacionários no Brasil e no resto do mundo. Falo agora, continuo falando sobre a questão energética, mas agora saindo do milho, né? Porque o milho também é utilizado para produzir etanol, produzir energia e por aí vai, DDG. Mas agora nós vamos falar sobre a moagem de cana-de-açúcar, produção de etanol. Porque o processamento de cana-de-açúcar na primeira quinzena, na última quinzena de setembro, ela recuou. Entretanto, a produção de etanol anidro subiu. E quem explica os dados da Única que foram divulgados na manhã de hoje é Walter Pulga Júnior, que volta ao programa. Pulga! De fato, a moagem de cana-de-açúcar nesta safra agora, 2021-2022, em todo o Centro-Sul, caiu 6,87%. Isso no acumulado desta safra, né? Comparando aí com 2020, bem menor do que se imaginava. A moagem de cana-de-açúcar pelas usinas do Centro-Sul do Brasil, para se ter uma ideia, acumula uma queda de 6,86% na safra agora 2021-2022, que começou em abril e dados foram apurados até agora 1º de outubro. Nesse período, a quantidade de cana-de-açúcar processada pelas usinas não chegou a 467 milhões e meio de toneladas. Bom, comparando com o mesmo período do último ciclo, né, do ano passado, nós tínhamos quase 502 milhões de toneladas, né? Segundo a Única,
uma redução bem acentuada. E isso provocou uma queda também acentuada na produção de açúcar. Viu? No acumulado do início da safra 2021-2022, até 1º de outubro, vale lembrar, a produção de açúcar não foi muito além de 29 milhões e 190 mil toneladas, ou seja, a produção de açúcar no Brasil, no Centro-Sul, caiu 8,95% a menos do que foi produzido no ano passado, quando nós passamos aí de 32 milhões de toneladas no ciclo 2020-2021. Resumindo, o diretor técnico da Única, o Antônio de Pada Rodrigues, afirmou num comunicado que da redução total de açúcar, cerca de 2 milhões 870 mil toneladas, em comparação com o ano passado, boa parte se deve à mudança no mix de produção, ou seja, houve um aumento na produção de etanol. A fabricação acumulada de biocombustível, por sua vez, totalizou aí quase 22 milhões e 800 mil litros, né? Sendo quase 8 bilhões 898 milhões de litros de etanol anidro e mais quase 14 bilhões de litros de etanol hidratado, corrigindo quase 22 bilhões e 800 milhões de litros, ou seja, houve um aumento na produção de etanol. Do total fabricado, vale lembrar, cerca de 1 milhão e 630 mil litros do biocombustível foi produzido a partir de milho. Resumindo, produção de açúcar caiu, produção de etanol aumentou, mas a moagem de cana reduziu pelo menos 6,86%, quase 7% nesta safra. Bom, muitas usinas já terminaram o trabalho porque a quantidade de cana processada era muito pequena e a rentabilidade também muito menor. Cerca de 60 usinas devem terminar o trabalho agora na segunda quinzena de outubro. Redução, portanto, na moagem de cana no Brasil, redução na produção de açúcar e destinação de boa parte da cana disponível para o etanol. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você e toda a equipe aí do Canal do Boi em São Paulo. Daqui a pouco o Pulga volta, mas vai voltar gravado com uma entrevista que ele fez com o presidente da Brapa, falando sobre a rastreabilidade aí da pluma de algodão, de toda a produção de algodão no Brasil. Por aqui eu vou falar agora a respeito da escolha correta de forragens, porque ela que determina como é que vai ser essa produção de carne e também de leite. É o que você vai acompanhar agora na reportagem. A escolha da forrageira interfere diretamente na produção de leite e também de carne. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Emerson Pereira, que é responsável pelo melhoramento genético de forragens aqui da Unijuí. Emerson, explica para a gente, então, quais os cuidados que o produtor tem que ter na hora de escolher uma forrageira. O produtor precisa ter muita atenção na hora de escolher uma forrageira, porque ele vai determinar, né, essa questão é determinante para o consumo dos animais. Se ele utilizar cultivares que têm um baixo potencial de produção de forragem e baixa quantidade de folhas também, vai limitar o consumo dos animais, assim como vai limitar a conversão em leite e em carne. Eu costumo observar que os produtores que têm uma oferta de forragem mais baixa para os animais, a gente observa também que tem um menor rendimento financeiro. Assim, ele precisa ter cuidado naquelas cultivares que têm um ciclo mais precoce, para evitar os vazios forrageiros, principalmente outonal, ou primaveril com ciclos mais longos. Isso vai permitir que a propriedade tenha 365 dias do ano pasto para ser ofertado para os animais, convertendo em mais leite e também em mais carne. Cada propriedade ela é diferente, né? Então o produtor ele precisa também escolher uma cultivar que se adapte à sua propriedade. Isso, tem diferença de solo, tem diferença de relevo e as cultivares que nós estamos desenvolvendo é justamente, né, para tentar colaborar com essas diferenças que tem em cada propriedade. Algumas têm um manejo mais severo, a gente usa espécies mais prostradas, outro com solos mais de baixa fertilidade, a gente usa espécies mais específicas para esse tipo de solo, justamente para potencializar o que cada propriedade tem de melhor. Aqui vocês estão com uma demonstração então de cultivares de aveia. Explica pra gente então o manejo dessa cultivar e rendimento, né, para o gado. Estamos com melhoramento focado em aveias forrageiras, branca, preta e amarela, assim como teucinto e páspalo. Nesse inverno estamos mostrando então em torno de 200 linhagens de aveias forrageiras que tem um desempenho muito expressivo relacionado à produção de folhas e aí principalmente a questão relação folha-como, né? No sentido que a folha
é o principal componente que os animais vão retribuir, né, vão converter em carne e leite. O manejo que a gente faz no sentido do melhoramento, né, são cruzamentos entre linhagens e cultivares já conhecidas ou linhagens que nós temos já no nosso banco de hemoplasma, assim como a gente usa agente mutagênico para criar variabilidade, ou em alguns casos faz seleção direta na natureza, né? Respeitando sempre a questão das leis ambientais e também do governo. O produtor normalmente utiliza algumas cultivares que têm um potencial de produção de em torno de 5 mil toneladas de matéria seca. As nossas cultivares estão com um potencial de produção de 5, 10 toneladas de matéria seca, o que representa, né, maior oferta para os animais, e isso consequentemente vai ser uma conversão muito maior em mais leite e mais carne. Tá certo, muito obrigada pelas tuas informações. De Juí, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar do mercado de café. E o destaque fica por conta da fertilização correta, que garante ali uma situação de florada melhor para os cafezais. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do WhatsApp no 67 99173 3737. Eu volto já. Olha, um bom manejo em relação ao cultivo do cafezal e principalmente como que ele vai ser utilizado em relação aos fertilizantes podem garantir uma melhor florada. E uma melhor florada, tendo, claro, as condições adequadas de clima, vão garantir um café de melhor qualidade. O repórter José Cunha andou pelo interior de São Paulo, na região da Mogiana, e vai nos trazer agora a primeira de uma série de reportagens que mostra esse trabalho sendo feito e os resultados vindo para o produtor. O café já foi o principal produto de exportação do Brasil em meados do século XIX e início do século XX. Desde então, o produto é considerado um dos melhores do mundo e o mercado de cafés especiais tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Todas essas produções nossas, hoje, ela é direcionada para o mercado de cafés especiais. Nós estamos na região da Alta Mogiana, né? Que ela agrupa 20 e poucos municípios, cidades em torno de Franca, São Paulo. E essa região tem algumas cidades de Minas também, por exemplo, Ibiraci. Nós temos outra propriedade em Ibiraci também. E são propriedades que produzem cafés de alta qualidade, né? E agregando valor nesse café, a gente consegue ter uma margem bem interessante. Um dos primeiros quesitos a serem observados para a obtenção de um café de alta qualidade está diretamente relacionado com o manejo correto e a nutrição da planta. Juntos, eles praticamente determinarão a produtividade de cada pé de café. E a parte nutricional tem toda função para a gente conseguir chegar, né? É uma cadeia muito grande. Não é só a parte nutricional, mas uma planta mal nutrida não entrega uma boa qualidade. E a boa qualidade a gente observa na fase da florada do café, que é uma das fases mais bonitas na produção. Quanto mais florido o pé de café, mais nutrido ele está e, consequentemente, mais frutos ele vai dar. Essa lavoura tem uma vantagem muito grande de ser irrigada, né? Então estar passando por esse momento de estresse hídrico, com essa tecnologia, com esses manejos, ela consegue sair muito bem. Mas tem outras lavouras nas áreas nossas, nas áreas do meu pai, que também são sequeiras, né? E estão com vigor muito alto. Graças a Deus nós tivemos uma chuva no último mês, as lavouras estão muito bem também. Após a fase da florada, com a boa condução da lavoura e um manejo nutricional correto, vem a formação dos frutos, que consequentemente terão uma produtividade maior, além de proporcionar um café com qualidade superior. E para que o manejo nutricional dê o resultado esperado, o produtor utiliza uma linha de produtos que proporcionam uma nutrição maior às plantas. A NPA é uma empresa que já está no Brasil há 20 anos e ela produz quelatos com aminoácido. A gente chama dos quelatos reais. Essa tecnologia ela é voltada para o humano, que o início da empresa foi nesse sentido, produzir nutrição para humanos. Na área dos humanos, nós somos fornecedor de matéria-prima. E nós trouxemos para a agrícola essa tecnologia e para usar nas plantas. Ela pode ser usada em todo tipo de vegetação.
Através de uma parceria com a Fundação Procafé de Franca, a empresa valida os resultados e desenvolve novas tecnologias para alimentar ainda mais o setor. Nós temos 4 protocolos, né, e nós estamos com eles consolidando os protocolos. Além disso, nós temos também a melhoria de tecnologia. Então, eles também estão fazendo experimentos para ver o quanto vai melhorar a tecnologia nossa que nós trouxemos, a nova tecnologia que nós trouxemos. Na segunda parte da reportagem, você vai ver como é feita a classificação do café e como são feitos os testes de qualidade. Aguardem. Tá aí, reportagem de José Cunha aqui no Agricultura BR. Olha, eu sigo falando de café porque café teve uma movimentação mais intensa, mais expressiva nesses últimos dias, exatamente no dia que estávamos de feriado aqui no Brasil, com o dia de Nossa Senhora Aparecida. O que aconteceu? Olha, o que aconteceu, um dos primeiros elementos e que determina alguma coisa, mas não muita, é o Brasil não estar no mercado. Na verdade, o Brasil está meio que fora do mercado nessa semana, segunda e terça. Terça porque é feriado e segunda porque estava no meio de entre domingo e terça. Então a movimentação foi muito frágil. Entretanto, foi na Colômbia que teve ali uma movimentação diferente em relação às principais cooperativas, ou posso colocar a principal cooperativa da Colômbia de café, que determinou e está instruindo os cafeicultores a entregarem 30% apenas do café que foi pactuado para as tradings e repartir esses outros 70%, dividir a entrega dos outros 70% nos próximos 3 anos ou nas próximas 3 safras. Isso trouxe impacto muito forte para o café negociado em Nova York. Hoje ele vinha corrigindo para baixo de novo, devolvendo um pouco das altas, mas você vai ver agora comigo como é que vem café. Você vê que agora, nesse momento, praticamente iguala os ganhos que se teve nessa terça com as perdas de quarto, vai perdendo aí mais de 4 pontos. Posição de dezembro, vindo a $2,08 mais 30 libra peso. Março, $2,11 mais 15. Maio, $2,12 mais 15 por libra peso. E julho, $2,12 mais 65 a libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Destaque agora para o café Robusta. O Robusta também subia de uma forma mais expressiva nesta terça-feira, sendo puxado pelo café arábica também, que ajudou essa alta, e hoje também vai corrigindo. Veja só que novembro vem com $2.128 a tonelada. Lembrando que Londres negocia café Robusta na plataforma Life em tonelada e dólar, queda de 0,74% na posição de mais curto prazo. Janeiro, $2.136 a tonelada, com queda de 0,69%. Março, $2.087, recua 0,47%. E maio, $2.065, com queda de 0,38%. São os negócios com café Robusta em Londres. A seguir no Agricultura BR, as últimas informações dessa edição. Falo agora de uma parceria inédita entre produtores de algodão e a indústria têxtil do Brasil. Essa parceria pretende fazer uma rastreabilidade total da fibra do algodão utilizado nos processos industriais aqui do Brasil. Sobre este assunto, Júlio César Busato, presidente da Abrapa, conversou com Walter Puga Júnior. Conosco o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que fala agora sobre a importância e o que é esse programa, esse projeto Sou Algodão Brasileiro Responsável. Doutor Busato, o que significa Sou Algodão Brasileiro Responsável? Olá, Walter, olá a todos que estão nos assistindo. Olha, o Algodão Brasileiro Responsável, ele vem do programa ABR, da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que já vem trabalhando nisso há 10 anos, né? Então, houve um investimento muito grande por parte dos produtores, um trabalho muito grande para que nós chegássemos aonde chegamos hoje, né? O programa BR é hoje o programa de sustentabilidade mais completo a nível mundial, porque ele tem 3 pilares. O pilar econômico, quer dizer, a cultura tem que ser rentável para o agricultor, mas tem que ser rentável também para quem faz parte da cadeia produtiva.
social, porque tem que cumprir com 100% da legislação trabalhista brasileira e da Organização Internacional do Trabalho. E ambiental, porque o produtor precisa estar 100% com o Código Florestal Brasileiro, né? E como só o Brasil tem um Código Florestal, aí ele se torna o programa mais completo a nível mundial. Doutor Busato, o que significa todo esse trabalho de verificação de 178 itens para obter essa rastreabilidade, esse trabalho pormenorizado para o produtor brasileiro, para o valor do algodão brasileiro? Olha, significa que para o produtor ter esse selo algodão brasileiro responsável, ele é auditado por empresa independente de renome mundial, né? Mostra que o algodão brasileiro tem rastreabilidade e sustentabilidade, né, Walter? E aí, nós ontem fizemos, vamos dizer assim, a coroação, né, desse programa, que foi o lançamento Sou ABR. É o primeiro projeto desse tipo a nível mundial, né, onde nós temos o algodão rastreável de ponta a ponta, desde a semente plantada pelo agricultor, passando pela produção do fardo de algodão, pela algodoeira que beneficiou esse algodão, pela fiação que fez o fio, quem fez o tecido, quem costurou a roupa, até chegar ao consumidor. Então, o comprador, o consumidor, vai poder passar o QR Code do seu telefone na etiqueta Sou ABR, e aí ele vai se inserir nesse processo, porque vai contar toda a história de que o algodão passou até chegar e se transformar na roupa que ele vai usar. E olha, isso com transparência, isso com rastreabilidade, isso com sustentabilidade através do sistema blockchain. Então, quer dizer, realmente os agricultores brasileiros, a indústria brasileira e o comércio também estão de parabéns por terem se unido e fazer esse lançamento desse programa, que é o primeiro a nível mundial. Agora, vamos falar da rentabilidade para toda a cadeia. Esse algodão rastreado, esse cuidado todo na produção do fio, do tecido, isso gera maior rentabilidade para quem está na cadeia? Olha, infelizmente, Walter, não, mas é o que o mercado está exigindo. As pessoas hoje estão muito preocupadas com essa questão de rastreabilidade e sustentabilidade, saber quem e como aquele produto foi produzido e principalmente a roupa que ele vai usar, né? Então, eu acho que isso tem um valor muito grande, assim, na comercialização e na preferência das pessoas por comprarem esse tipo de roupa ou outra, né? Hoje, para você ter uma ideia, o nosso grande concorrente não é o nosso colega produtor norte-americano, são os tecidos sintéticos, né? Que apesar de ter todo o problema com as microfibras, quando lava essa roupa, o comprador brasileiro hoje compra 52% de sua roupa de tecido sintético. E nós queremos retomar esse mercado, porque na década de 70 os brasileiros compravam mais de 80% de suas roupas de algodão. Ou seja, há um avanço, na verdade, sobre o mercado que vocês pretendem obter nos próximos anos. Sim, nós queremos recuperar esse mercado que foi perdido ao longo do tempo, né? Realmente os tecidos sintéticos se modernizaram, né? E não se sabia de toda essa problemática que eles trazem para o meio ambiente. Então, o algodão, por ser uma fibra confortável, ser uma fibra natural, ser uma fibra biodegradável, e que aqui no Brasil agora tem
rastreabilidade e sustentabilidade, esperamos que seja a preferência dos compradores. Bom, você acaba de ouvir o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Júlio César Busato, produtor rural, preocupado com o consumidor lá na ponta. Agradeço mais uma vez a entrevista do Dr. Júlio César Busato, Walter Puga Júnior de São Paulo. Encerrando essa edição do Agricultura BR, mostra como é que vem soja. A soja vinha caindo bastante. Nós temos agora, a queda continua, mas ela é um pouco menos intensa do que na abertura do programa. Você vê que a posição de novembro segue negociada abaixo de 12 dólares o bushel, então perdendo o piso. Novembro vindo a 11 dólares 91 centes o bushel, queda de 0,61%. Janeiro com recuo de 0,68% a 12 dólares 1 cente mais 6 o bushel. Março 12 dólares 12 centes mais 2 o bushel, queda de 0,68%. E maio 12 dólares 21 centes mais 6 com queda de 0,67%. Quem subia era o dólar aqui no Brasil. Veja como é que está a moeda norte-americana agora. R$ 5,55, agora com uma alta menor, mas ainda em elevação, 0,23% de alta para o dólar. Mais informações na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas, claro que aqui pelo Canal do Boi. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!